E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para continuarmos falando dessa série muito interessante que está sendo apresentada pela Marvel e que está me surpreendendo, particularmente falando. Eu estou ficando surpreso com a qualidade assim, inicial, né? Não, como a gente já vem sabendo como é as produções da Marvel e até o ponto da própria Disney falando, né? Não vão gastar dinheiro atrás de dinheiro, não vão gastar literalmente o tempo deles produzindo algo extremamente grande. Essa temporada vai ter 10 episódios. Não, necessariamente, como a própria Disney já havia declarado lá no início, quando a Marvel anunciou as primeiras séries, né, eles iam usar tudo o que fosse necessário, o tempo que fosse necessário para usar e para contar necessariamente a história, né, nesse caso. De qualquer maneira, aqui nós temos mais um episódio de Echo. Mais um episódio trazendo a nossa personagem Maya e a sua história em relação ao seu ambiente familiar, nesse caso, né, depois de ela ter ido para Nova York após a morte de sua mãe, como apresentou o primeiro episódio, depois de voltar para Tamarra, a sua cidade natal, a cidade natal dos seus familiares, né, depois da morte do seu pai, nesse caso. E o Fisk, nesse caso, que literalmente já foi apresentado, né, para momentos específicos lá no primeiro episódio, que foi relembrado daquilo que aconteceu lá atrás, algo que eu particularmente queria ter visto com mais detalhes. Eu acho que esse momento dela em Nova York, né, poderia ter sido apresentado com mais realmente profundidade, assim, até pra gente também saber como era esse ambiente ali em Nova York, saber o que ela precisava fazer e o que os capangas também precisavam fazer, né, os capangas de Fisk precisavam fazer naquele ambiente de máfia, nesse caso. Enfim, como eu já adentrei em si no episódio, já comecei a falar do episódio, a introdução ficou gigantesca, então eu não vou simplesmente chegar aqui e dizer: antes de mais nada, se inscreve, deixa seu like e partiu. Não. Até porque nossa vinheta é nova e não vai demorar muito, como você já viu. Bem galera, falando desse segundo episódio, eu gostei bastante de poder ver como o episódio continua naquela pegada de vocês vão ter que prestar atenção em cada detalhe, vocês vão ter que captar cada detalhe. É uma série completamente diferente, onde os hábitos são diferentes. Nós não estamos falando aqui de literalmente personagens que vão estar falando e você vai estar sabendo quem é. Nós estamos falando de personagens que em algum momento, em determinados momentos em que eles estão interagindo com a própria Maya, eles ficam em silêncio, fazendo, gesticulando, né, nesse caso, com as mãos por causa da linguagem de sinais especificamente. Então nesse caso específico nós temos uma outra pegada de linguagem, uma outra ideia apresentada para as telas, onde é muito difícil você perder a atenção, você parar de olhar para a tela sabendo que você só consegue entender os diálogos, captar as informações e compreender o que está sendo transmitido a partir do momento que você olha para a tela e você fica, que eles estão conversando, melhor dizendo, né? Porque se nós, né, de modo geral, pararmos de olhar para a tela, nós vamos perder as informações que estão sendo transmitidas através dos sinais, nesse caso. E isso é algo muito diferenciado, particularmente porque, até certo ponto, eu não sei, eu não me lembro de nenhuma outra produção, falando de filmes, séries ou qualquer outra coisa, que tenha trabalhado com isso, né, neste caso. E eu volto a lembrar de algo que eu gostei bastante de ter visto ali em Eternos, né, como uma das personagens que, particularmente, eu não lembro qual é. Enfim, mas que aqui já vem sendo apresentado também, né, onde você tem personagens que eles têm a sua, até certo ponto, deficiência, né. Isso é trazido para a arte, né, para a sétima arte, de uma forma que possa também ser apresentado como, não, nós também acolhemos esse povo, digamos assim, nós também acolhemos essa galera e eles precisam de representação, que no fim das contas é o discurso que a Disney sempre solta e que faz parte já do Disney Family Friendly World, né, nesse caso. Enfim, e a partir daí, enfim, nós temos uma produção que é muito forte, particularmente, e aí eu queria trazer para vocês dessa vez, porque eu queria trazer para vocês em relação à discussão que eu tinha feito lá atrás, né, no ano passado com a Invasão Secreta, quando eu disse que a Marvel, ela consegue impactar e ela sabe fazer coisas boas quando precisa fazer coisas boas, ou
Só que ela, nesse momento, está completamente indecisa. Então ela não sabe necessariamente o que ela quer e que caminho seguir, que rumo ela quer tomar em definitivo. Ao meu ver, eles são produções que trazem um quê de Marvel. Afinal de contas, o que você quer? Você quer uma produção mais séria? Você quer uma produção que não seja séria, que seja piadista no nível da coisa, né? E aí, no fim das contas, a Marvel não se decide, né? Aqui, por outro lado, eu vejo uma seriedade muito grande, um peso enorme, já que a personagem exige isso. A gente está falando do rei do crime, a gente está falando da máfia de Nova York, a gente está falando de uma personagem que está intimamente não, mas que está diretamente ligada a outros personagens, como foi o caso do Ronin ali com o Gavião Arqueiro, como foi o caso do próprio Demolidor, que apareceu já no primeiro episódio, como é o caso do próprio rei do crime, que até certo ponto queria ser apresentado a Maya, né? Queria se apresentar para Maya como uma figura entre aspas paterna, e até certo ponto a gente fica naquele pensamento de, nossa, para que rumo a Marvel está querendo tomar agora, né? Que rumo a Marvel está querendo apresentar agora, já que ela trouxe o rei do crime, já que ela está trazendo esses personagens, que arte de Nova York, nos subúrbios e área realmente mais submundo, como o pessoal fala, subworld, underworld, como as máfias costumam chamar, né, o submundo do ambiente de cada cidade. O que a Marvel quer apresentar nessa região, que também tem seus heróis e anti-heróis, né? Não à toa, o Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, nasce para isso, né? E até certo ponto o próprio Wilson Fisk, o rei do crime, ele é um personagem do Homem-Aranha, né? Então, em meio a tudo isso, até que ponto nós temos literalmente todos esses personagens intrinsecamente ligados, né? Intrinsecamente ligados, e até que ponto eles estão sendo apresentados e eles vão estar se relacionando, né? Porque, no fim das contas, você precisa tomar uma decisão. Tá, esse personagem é assim, esse personagem é assim. E aqui, em Echo, nós temos uma gama de acontecimentos onde cada diálogo é importante, cada momento é importante, onde literalmente nós estamos ainda falando da família da Maya e da relação da própria Maya com cada uma dessas pessoas à sua volta, ainda trazendo seu sentimento de raiva, de vingança em relação ao Wilson Fisk. Então, nesse quesito, nesse aspecto, com todas as decisões que ela está tomando, até que ponto isso vai influenciar diretamente na relação que ela tem com as pessoas à sua volta, que é o que a gente vai ver em Echo, e até que ponto essas decisões vão influenciar no âmbito macro da Marvel, entende? É isso que eu quero saber, é isso que eu quero ver. E nesse episódio, particularmente, eu senti uma fraqueza em relação ao lado da ação, senti uma fraqueza em relação ao lado do peso, mas eu senti uma força enorme em cada diálogo, onde mais uma vez nós temos um episódio que fala: ei, prestem atenção, porque tudo isso influencia diretamente na história e tudo isso é necessário para que a gente possa entender o que vai acontecer futuramente. Apesar de, particularmente, eu achei que esse episódio terminou de forma muito abrupta e meio vazio, de certa forma. Ainda assim, é um episódio que apresenta alguns elementos daquela cultura também nativa, é um episódio que traz algumas partes, poxa, desculpa, quando apresenta ali, eu acho que é o tio dela, né? Quando apresenta ali o avô, quando apresenta ali o avô dela, né, o primo dela, e aí traz um pouco deles dois ali, apesar do primo dela ser bastante carismático, ser interessante, ele é essa figura que realmente quebra com o ambiente ali sério, né? Ainda assim, eu fiquei sentindo, cara, tem algumas cenas aqui que não precisavam estar aqui e tem coisas que parece que estão faltando e que não precisavam e que não deveriam ter sido cortadas. Eu queria entender até que ponto isso vai ser amarrado a cada episódio, né? É basicamente nessa linha que eu vinha falar pra vocês, que esse episódio, apesar de eu ter gostado, é um episódio que me pareceu um pouquinho mais balançado, no sentido de não saber necessariamente o que contar, ou, nesse caso, não saber o que quer contar com foco, né? Ele sabe o que quer contar, mas parece que não tem um foco. E aquilo que conta chega até certo ponto a ser um tanto vago, né? A sua forma de fazer. Ainda assim, traz aqueles momentos específicos, inclusive o momento de ação, né? Onde a Maya está no trem. E tirando isso, nós temos aqui pontos onde a gente para e diz, beleza. Mas e agora? Sabe quando você para e você fica, ok, tá faltando alguma coisa. Tá, mas não foi tudo que poderia ter sido. Eu não tô nem falando de um modo geral
que esse episódio poderia ter sido maravilhoso, espetacular, cheio de muita ação. Não, tô falando de realmente elementos que parecem que estão faltando. E eu não vou nem chegar aqui e dizer pra vocês que tem coisa faltando que poderia ser acrescentada e o que poderia ser acrescentado. Tô falando simplesmente que a minha impressão é essa, né? Nessa crítica, nessa análise, a minha impressão é: parece que tem coisa faltando. Eu espero que seja acrescentado nos próximos episódios. Simples assim. Eu espero, e eu tenho quase a certeza, eu espero que não seja quebrada a minha expectativa nesse aspecto, de que os próximos episódios vão apresentar aquilo que está faltando nesse episódio. Mas ainda assim é um episódio interessante. Eu gosto muito de olhar para algumas séries e produções, algumas produções, séries, filmes, por aí vai, e ver que nem tudo é só tiro, nem tudo é só porrada, nem tudo é só bomba, nem tudo é só briga, que até certo ponto teve aqui, né, considerando que aquela entrega chegou no galpão, né, D9X, né, D9, não, XD9, D9X, não lembro, chegou naquele galpão, né, então foi destruído. E essa forma de fazer todas essas minúcias até chegar no seu alvo, ser destruído, explodido, né? Literalmente a Maya dizendo: eu não roubei nada, mas ela cumpriu aquilo que ela queria fazer, né? Ela alcançou um dos objetivos que ela queria, que era mandar aquele recado. E nossa, ver sangue, particularmente, né? Daniel falando, ver sangue em produções da Marvel me faz pensar: cara, ainda bem que eles estão ficando maduros e que eles não estão se sentindo sem vontade de apresentar esse lado. A Marvel não tá com vergonha de mostrar esse lado, porque tem personagens que são assim. Não dá pra dizer, pra querer algo infantil, eu pelo menos acho, né? Não dá pra querer algo infantil com Deadpool, não dá pra querer algo minimamente violento com Wolverine, não dá pra querer que o Demolidor seja alguém engraçadinho, né? Seja um cara brincalhão, até dá, só que não tirando o lado BS e realmente tem no seu peso geral, né, ali no Demolidor. Da mesma forma como não dá pra fazer com que Echo, que está ligado ao mundo da máfia, ao âmbito mafioso, seja algo leve. Não dá. Então, ver esses pequenos elementos sendo apresentados, ainda que gradativamente, é algo que me deixa animado para dizer: nossa, a Marvel, se ela quiser seguir para o seu lado mais sério e quiser apresentar coisas mais sérias aqui, eu vou comprar, eu vou querer. E é isso que eu quero na realidade. Quero ver realmente produções sérias, produções que trazem um peso maior, produções que vão além, né? Que não apresentam simplesmente piadinhas, que não traz só coisas quaisquer, mas que realmente vão lá nas profundezas e que, acima de tudo, mostrem coisas diferentes, como é o caso da própria Echo, da própria Maya, trazendo a cultura nativa-americana de fato. Beleza, no mais, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aqui o que você achou da série, o que você está achando da série, se você está assistindo e acompanhando comigo. Comenta o que você achou desse episódio, se você acha que tem mais coisa para acontecer, ou se teve alguma coisa que você não concorda comigo, fala aí. Não esqueça que tem nosso grupo no Telegram também, o link está na descrição. Acompanhe a gente nas plataformas digitais, acompanhe nosso podcast, está tudo aí embaixo, beleza? E no mais, valeu, que a força seja com vocês, vida longa e próspera.